Irmãos, muito bom dia. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus, convidá-los para abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Provavelmente o texto do Novo Testamento mais conhecido sobre educação de filhos e que não poderia faltar numa conferência sobre esse tema. Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Essa é uma época difícil para nós passarmos a fé reformada para os nossos filhos. Eu imagino que toda geração tenha dito isso. Imagino que os nossos pais, ao nos educarem, eles tenham pensado também: puxa, como é difícil educar filhos hoje. E os nossos avós e os que vieram antes dele. Eu sei que sempre foi difícil. Contudo, a nossa geração enfrenta desafios, dificuldades que, olhando retrospectivamente, os nossos pais não tinham a menor ideia. Nos últimos 50 anos, o mundo mudou muito mais radicalmente do que vem mudando nos anos anteriores, com o advento da tecnologia, globalização e outros movimentos que fizeram que, num curto espaço de tempo, a civilização ocidental, que é a nossa civilização, que um dia já foi fortemente cristã, ela entrasse em declínio muito rapidamente. O que nós percebemos hoje é o esfarelamento no mundo ocidental daquilo que uma vez já foi a sua base, os valores cristãos, os fundamentos cristãos, isso de uma maneira acelerada, começando na Europa, que hoje é pós-cristã, caminhando para o islamismo, e Estados Unidos, que está no mesmo caminho, e, por tabela e reflexo, todos os demais países que foram influenciados, alguns outros colonizados, pelos dominadores ou pelos países principais do chamado Norte Global. Então, hoje nós enfrentamos muitas dificuldades na educação dos filhos. Por exemplo, eu duvido que os nossos pais ou avós algum dia imaginaram que nós viveríamos numa época em que o governo está querendo dizer que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Mas isso é uma decisão que a criança tem que fazer e que os pais não têm que criar menino como menino e menina como menina, mas esperar que a criança faça a sua própria escolha. Eu acho que ninguém imaginava isso há 10, 20 anos atrás, a famigerada ideologia de gênero, que tem influenciado a educação no mundo inteiro e chegou forte no Brasil também. Por isso é preciso que nós, cada vez mais firmemente, atentemos à palavra de Deus e o que ela nos ensina com relação à educação dos nossos filhos, sempre sabendo que seremos a minoria e que sempre estaremos indo contra a cultura e contra a corrente. Há um preço a ser pago se nós queremos educar os filhos conforme a fé cristã e reformada nos ensina. E eu queria nessa manhã ver com vocês, nessa palestra, as orientações que o apóstolo Paulo dá aqui para a igreja de Éfeso e, por extensão, a todos os cristãos de todas as épocas, quanto ao papel dos filhos e o papel dos pais na formação da família e na formação da igreja. Paulo está aqui no capítulo 6, de 1 a 4, explicando como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Essa passagem que foi lida, ela está ligada à ordem do capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a partir daí o apóstolo Paulo desenvolve de que modo essa ordem deve ser cumprida.
No verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. No verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a partir do verso 22, ele desenvolve esse tópico da sujeição mútua, que é uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo vem nos encher. Ele desenvolve isso primeiro com relação ao casamento. Verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E no verso 25, marido, amai vossa mulher. E a partir do capítulo 6, no texto que eu li, ele desenvolve a orientação da sujeição mútua no âmbito da família. Os filhos devem obedecer aos pais e os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. O que Paulo está fazendo é dizendo de que maneira, nas mais diferentes áreas da vida, nós praticamos a submissão mútua que é necessária para a plenitude do Espírito Santo. Então, já de saída, eu quero destacar essa conexão que é feita pelo apóstolo Paulo aqui na carta, entre a vida cheia do Espírito Santo e a maneira como nós criamos os nossos filhos. E a conexão é essa. À medida que os filhos obedecem aos seus pais no Senhor, porque isso é justo, eles então serão enchidos pelo Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, eles vão obedecer aos seus pais no Senhor, como isso é justo. À medida que os pais, verso 4, eles educam e criam os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, eles também serão cheios ou enchidos do Espírito Santo de Deus. Essa conexão é muito importante, especialmente numa época em que as pessoas associam a plenitude do Espírito Santo a sinais, prodígios, maravilhas, atuações sobrenaturais de Deus, que nós não negamos, mas que entendemos que são manifestações secundárias, passíveis de acontecer ou não. O que a Escritura nos afirma, ou o que a Escritura nos ensina com relação à plenitude do Espírito, é que a atuação dele na nossa natureza, em família e em sociedade, vai produzir essas mudanças ou esses comportamentos que se refletem no casamento, na família e na sociedade. Uma pessoa me pergunta, algumas pessoas perguntam, e o nosso palestrante internacional, o Ed Welch, no primeiro dia que ele esteve aqui entre nós, fomos apanhá-lo no aeroporto, fomos almoçar, ele queria saber os números, a quantidade de evangélicos no Brasil, porcentagem, e aí quando nós falamos que os evangélicos no Brasil, e a palavra evangélicos aqui é bem abrangente, chega nas estimativas mais otimistas a 25% da população. Ele disse, mas e a corrupção? E essas coisas que a gente fica ouvindo, dos problemas que vocês têm, como você explica isso? E eu tive que explicar para eles de que, para boa parte dos evangélicos, plenitude do Espírito tem a ver com essas manifestações. É uma perspectiva sobrenaturalista da ação de Deus no mundo, e nem todos percebem a conexão, com certeza não, entre uma vida cheia do Espírito Santo e o meu casamento, e a maneira como eu educo os meus filhos, ou como eu me comporto no meu trabalho. Porque se de fato houvesse essa conexão, e nós vivêssemos essa conexão, os 25% fariam uma grande diferença no Brasil. Imagine se os 25% da população brasileira que são evangélicos obedecesse Efésios 6, de 1 a 4, como seriam os nossos filhos? A diferença que isso faria na escola, na sociedade, na universidade, enfim, aonde de fato essa presença se fizesse notar. Então, essa é a primeira conexão que eu queria fazer aqui, é que toda essa parte de educação dos filhos está debaixo daquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca da plenitude do Espírito Santo, e que é um reflexo da verdadeira espiritualidade, da verdadeira plenitude do Espírito Santo. Segunda coisa que eu queria fazer com vocês aqui é analisarmos agora a orientação que Paulo dá para os nossos filhos,
ou olhando para o assunto da perspectiva do nosso tema, o que nós devemos ensinar aos nossos filhos da perspectiva da fé reformada? A orientação para os filhos está aí, do verso 1 até o verso 3. E eu quero destacar, primeiro, o que é exigido deles e, segundo, quais são os motivos para que seja exigido o que é exigido. Então, o que é que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Primeiro, que a palavra de Deus requer deles obediência. Verso 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra para filhos não indica qualquer idade. Há outras palavras na língua grega para filhos que poderiam indicar que Paulo tem em mente crianças pequenas. Mas a palavra que ele usa aqui não dá qualquer dica sobre até que idade ou o tamanho dos filhos, né? Se é criancinha, se é jovem, se é adolescente, é filho. A palavra mais genérica que ele poderia encontrar, ele usou aqui. Contudo, como no verso 4 está dizendo que o pai, ele vai criar o filho na disciplina e na admoestação do Senhor, o que implica exercício de autoridade, nós imaginamos que Paulo tem em mente os filhos enquanto eles estão debaixo da orientação e da autoridade dos seus pais, porque eu tenho 60 anos, sou filho, eu acho muito difícil o meu pai me disciplinar não é, com vara se eu não obedecer. Então, o contexto sugere que essa orientação aqui é para aqueles filhos que estão ainda debaixo da tutela e da autoridade de seus pais, como o contexto assim requer. O que se pede deles é que eles obedeçam. A palavra para obedecer significa literalmente colocar-se debaixo da voz de alguém. É diferente, por exemplo, da palavra que Paulo usou no verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu marido. O ser submisso indica uma consciência, um conhecimento e uma voluntariedade. A pessoa se coloca voluntariamente debaixo da liderança daquele que Deus colocou como cabeça. É o caso das mulheres. Mas aqui a palavra usada para criança simplesmente está dizendo, não implica em nenhuma escolha. Assim, eu vou obedecer ou eu decido que eu vou obedecer. Não, é uma obediência total que é requerida aqui. Filhos, obedecei. A ideia de acatar a voz do pai, dos pais, e obedecer à orientação que eles dão. E a palavra para pais aqui, que aparece no verso 1, ela inclui pai e mãe. Então, a obediência que é requerida dos filhos, enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade, é ao pai e à mãe. Ambos devem ser obedecidos. Espera-se que ambos estejam dizendo a mesma coisa, senão vai criar um conflito, né, na vida da criança. O pai manda uma coisa, a mãe outra, os dois não se entendem e o filho vai ter que fazer uma escolha, ou então vai ficar paralisado porque ele não sabe exatamente a quem ele vai obedecer. Na passagem paralela em Colossenses, capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo diz que os filhos, capítulo 3, verso 20, os filhos devem obedecer aos pais em tudo, ele acrescenta em tudo. E aqui levanta a questão do limite, até que ponto eu devo exigir obediência do meu filho? Ele está dizendo aqui que os filhos têm que obedecer aos pais em tudo. Mas às vezes os pais trazem orientações injustas, antibíblicas, erradas para os seus filhos, ou exigem dos filhos determinados comportamentos que são contra a palavra de Deus. E eu posso pensar aqui que isso é muito mais comum naqueles jovens, aqueles adolescentes que de alguma maneira se tornaram crentes no Senhor Jesus, enquanto que os pais não. Vocês devem conhecer situações assim. O jovem vem para a igreja, ele é adolescente, conheceu o Evangelho, quer servir a Deus, mas em casa ele enfrenta o problema de pais que não temem a Deus, que não têm os mesmos valores cristãos que ele já adquiriu e que os colocam em uma situação difícil
quando pedem a eles, a esse jovem, um comportamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui em tudo, né? Em obedecer em tudo. Eu penso que nós temos que ensinar aos nossos filhos que a obediência que é requerida deles, ela deve ser uma obediência total. E que em algumas situações, quando o que se requer é contra a palavra de Deus, claramente contra a palavra de Deus, ainda assim a obediência deve ser feita, mas o filho, a criança, deveria a ela ser ensinado desde cedo que ela pode dizer, ela pode questionar, ela pode falar, especialmente se a consciência dela está presa à palavra de Deus. Tipo assim, meu filho, você vai contar essa mentira. Eu tenho que obedecer, mas eu quero dizer que isso aqui é mentira, isso está errado, isso aqui é contra a palavra de Deus. É isso que nós queremos dizer. Pensa bem, porque uma das coisas que Paulo, voltando agora para Efésios, está dizendo, é que os filhos têm que obedecer aos pais no Senhor. Em Colossenses ele diz em tudo, e aqui ele diz no Senhor, o que mais ou menos marca o limite, não é? A obediência deles é no Senhor, ou seja, dentro daquilo que o Senhor ordena, tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, para que com essa liberdade ou com esse ensinamento aos nossos filhos, de que eles devem cedo aprender a discernir entre o que o pai está dizendo e o que Deus está dizendo, porque nem sempre é a mesma coisa. Às vezes não é Deus que está falando através dos pais, mas os pais estão traduzindo ou trazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas o filho tem que estar pronto para entender isso. Daí a importância de você educar o seu filho com relação aos limites da obediência. Ou até chegar um momento em que você vai dizer para ele, se alguma vez eu pedir a você, orientar você, alguma coisa que não é no Senhor, está fora dos caminhos de Deus, eu quero que você converse comigo. Eu quero que você fale a sua consciência, que você diga o que você está sentindo, porque os pais podem errar, e com frequência eles erram. Quantas ordens injustas, quantas situações difíceis nós já demos aos nossos filhos enquanto nós os criávamos. E se você exige do seu filho uma obediência absoluta, no sentido de que ele não pode falar, ele não pode se expressar, você vai criar pessoas ressentidas, que é o próximo, é o que ele vai dizer aqui no verso 4, para você não provocar a ira do seu filho. Obrigado. E uma das maneiras de provocar a ira é exatamente assim. Então os filhos é isso que nós devemos ensinar para eles, que Deus nos colocou como autoridade sobre eles, explicar que isso faz parte da maneira como Deus estrutura a sociedade e a família, e que eles devem obediência em tudo aos pais, no Senhor, num ambiente em que eles podem falar, em que eles podem dizer. E se chegar aquele momento, e vamos orar para que nunca chegue aquele momento em que o filho tenha que decidir entre obedecer a você e obedecer a Deus, especialmente na fase de adolescência, quando ele já tem consciência do que é a verdade e está comprometido com a palavra de Deus, porque esse é um dilema muito grande. Não, os pastores aqui sabem que com frequência recebem pedido de orientação e de ajuda de jovens que estão debaixo da autoridade dos seus pais, mas que sentem que estão sendo tratados de maneira injusta, e que o que está se requerendo deles não está de acordo com a palavra de Deus. E aí a orientação e o aconselhamento num caso desse é muito difícil. A melhor coisa é chamar os pais e conversar com os pais e tentar de alguma forma remediar aquela situação. Mas a princípio a obediência que os nossos filhos devem é uma obediência absoluta. Deve obedecer. Nós vamos ver os motivos aqui. Deve obedecer à orientação dos seus pais no Senhor em tudo, e fazendo a ressalva de que quando isso implicar num conflito de consciência com a palavra de Deus, que haja liberdade para expressão, né? E liberdade para dizer isso. Os motivos que Paulo coloca aqui para essa ordem, que aos ouvidos modernos soa como absurda, os motivos estão no verso 1, no verso 2 e no verso 3.
É sempre bom lembrar que quando Deus nos dá uma ordem ou uma orientação, Ele sempre nos dá os motivos para isso, o que nós também deveríamos copiar com relação a instruir os nossos filhos. No verso 1 ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais. E aí diz: porque isso é justo, oferecendo a razão para aquele mandamento. Deus então, na sua misericórdia, Ele condescende em vir até nós e explicar o porquê das ordens que Ele nos dá. E não só aqui, mas você vai encontrar aqui: pois, portanto, porque, são palavras que aparecem constantemente nos escritos bíblicos, introduzindo a razão ou a causa para alguma coisa que veio antes. Faça isso, pois, ande dessa forma, porque, proceda assim, por esse motivo. E isso já é para nós um modelo também, quando nós vamos tratar os nossos filhos, de que essa obediência que é requerida deles não deve ser imposta sem argumentação ou sem explicação. Ou seja, você deve me obedecer e deve fazer isso, pois, porque, por essa causa, diante desse motivo. Então, argumentar, dizer a razão. Você deve lembrar que seu filho é criado à imagem e semelhança de Deus, ele pensa, ele tem raciocínio, ele tem um coração, ele tem uma consciência, ele tem uma volição, e você, em muitos casos, precisa persuadi-lo, dizer por que é que ele tem que obedecer, convencê-lo, porque esse é o tipo de obediência que nós queremos, voluntária, para que o menino não seja como a história daquele pai, não é? Que deu o castigo para o menino e mandou o menino ficar em pé, olhando para o canto da parede, não é? E o menino, com muita raiva, ele simplesmente ficou em pé, olhando para a parede, de braços cruzados, e disse: eu estou de pé por fora, mas por dentro eu estou sentado. A gente não quer esse tipo de obediência dos filhos. Então, a habilidade de você argumentar com eles, de você raciocinar com eles, é isso que é requerido de nós, quando nós passamos essa orientação. Então, Paulo aqui nos dá 4 motivos pelos quais os filhos deveriam obedecer aos seus pais no Senhor. O primeiro está no final do verso 1, pois isso é justo. Antes do final, não é? Quando ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então, como se dissesse: filhos, como parte da sua devoção ao Senhor, como parte do seu serviço ao Senhor Jesus Cristo, obedeça aos seus pais. É uma motivação espiritual, ou seja, o ambiente, a esfera, o âmbito dessa obediência é no Senhor, por causa do Senhor, orientado pelo Senhor, com o alvo de agradar ao Senhor. Ele acrescenta lá em Colossenses 3:20, se você quiser ver comigo, ele diz: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É isso que no Senhor significa. Devemos ensinar aos nossos filhos que eles devem nos obedecer, porque fazendo isso, eles não estão apenas nos agradando, mas eles estão agradando ao Senhor, a quem eles devem amar, obedecer e seguir. É dar uma conotação espiritual à obediência deles, que faz parte da fé que eles professam, faz parte da aliança na qual eles estão inseridos. É que eles amem ao Senhor e andem nos caminhos do Senhor, e parte disso significa obedecer aos pais. Essa razão, ela está muito ligada à doutrina da aliança, que nós falamos na nossa palestra anterior. Eles são filhos da aliança. Na aliança, Deus se dá a eles, e eles então são parte do povo de Deus. E como papel exercido por um membro do povo de Deus, vem a obediência aos pais como parte da devoção ao Senhor. A segunda razão que Paulo nos dá, ainda no verso 1, é que isso é justo. Deve obedecer no Senhor, e segundo, porque isso é justo. É justo, primeiro, provavelmente pela idade, não é? É justo que o mais novo atenda ao mais velho, ao que tem mais experiência, ao que já viveu mais. Essa é a ordem das coisas, é a ordem natural. Quem já viveu mais, quem já foi criado por alguém, já tem experiência sobre o assunto, o mais novo deve ouvir,
no mínimo, não é? Deve pelo menos ouvir. Isso é justo. Mas não somente por isso, mas também por uma questão de gratidão. É justo porque os pais criaram, os pais nutriram, os pais abençoaram, educaram, investiram, se sacrificaram. É no mínimo justo que o filho obedeça a seu pai. E é justo também porque é assim que Deus determinou. Essa é a razão principal. É justo porque essa hierarquia, ela procede de Deus, do Deus que organiza a sociedade e a família de acordo com esse critério. Ele coloca autoridades nos âmbitos da sociedade humana, na igreja, na família, na própria sociedade, e pede que nós as obedeçamos. É assim que Deus nos estruturou como raça, o conceito de autoridade e governo. Então é justo que os filhos obedeçam aos seus pais, porque Deus colocou os pais como governo sobre os seus filhos. E porque Deus fez assim, então é justo que seja assim. E essa é mais uma esse é um ponto importante na teologia reformada, o exercício do governo e da autoridade através das delegações e designações que Deus colocou. Terceira razão que Paulo dá para que os filhos obedeçam aos seus pais no Senhor está no verso 2. Ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, você tem que obedecer, porque há um mandamento de Deus sobre isso. E esse é o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Honrar aqui significa ouvir, respeitar, obedecer e também, futuramente, suprir as necessidades dos pais. Você honra os seus pais cuidando dele, e aqui já saiu do âmbito da criança debaixo da autoridade do pai, mas essa passagem é usada na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, para dizer que os filhos devem cuidar dos seus pais quando eles precisarem também. É dessa forma que você honra seu pai e sua mãe, cuidando da sua mãezinha doente, do seu papai doente necessitado, aposentado, ganhando cada vez menos no governo Dilma, precisando de ajuda. Então, honra teu pai e tua mãe envolve isso aqui também. Há um mandamento bíblico para que os filhos honrem o pai. Essa é a razão pela qual os filhos devem fazer isso, porque Deus determinou. Há um mandamento que ensina exatamente isso. Esse é o quinto mandamento da lei e faz parte da lei moral de Deus. E o quarto argumento é que esse mandamento é o primeiro com promessa. Na verdade não é? Porque o segundo mandamento, ele diz que Deus promete abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas é que o quinto mandamento é o primeiro com uma promessa específica. E a promessa é de longevidade sobre a terra, é bem mais específico do que o segundo mandamento. Então, talvez é nesse sentido que Paulo diz que ele é o primeiro mandamento com promessa. A promessa está no verso 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, a promessa é que filhos que respeitam e honram os seus pais no Senhor, porque é justo, eles serão abençoados por Deus com longevidade e bênção aqui nessa terra. É assim que geralmente acontece. Pode haver exceções, claro que sim. A vida de Jó é um exemplo disso, de um homem que era justo, abençoado por Deus, mas apesar de toda a sua justiça, de toda a sua obediência, ele passou por um período de grande provação e necessidade. E há outros exemplos na palavra de Deus, de homens e mulheres de Deus que foram extremamente provados, apesar de serem tementes a Deus em todos os seus caminhos. Mas geralmente, normalmente, Deus vai abençoar, notar, amar, guiar, proteger e ajudar o filho que honra seu pai. E nós podemos ensinar isso aos nossos filhos, dizer aos nossos filhos tudo isso. Recapitulando, parte da fé reformada para os nossos filhos, fé reformada é só outro nome para a fé bíblica, não é? É dizer para eles, ensinar para eles desde cedo: vocês devem nos obedecer. Esse é o caminho de vocês, é isso que Deus pede de vocês. Isso está ligado à vida espiritual de vocês.
Isso faz parte da sua vida no Senhor, do seu serviço espiritual ao Senhor Jesus, a quem você professa. Você foi nascido dentro da aliança, Ele é o mediador da aliança. A aliança foi selada no sangue dele, por isso, por amor a Ele, temor a Ele, você deve obedecer ao seu pai e sua mãe. Também porque há um mandamento específico sobre isso e que inclusive vai trazer uma promessa para você. Filho, você anseia ser abençoado por Deus, viver aqui nesse mundo cercado das bênçãos de Deus, então obedeça a seu pai e sua mãe. Você pode ensinar isso para o seu filho, persuadi-lo, convencê-lo, argumentar com ele e ganhar o coração dele para que ele lhe obedeça. Agora, e com relação aos pais? Ainda dentro do esquema da estrutura que nós mencionamos no começo, no verso 4, o apóstolo Paulo instrui os pais de que maneira eles devem obedecer o mandamento do verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, que é educando os filhos da maneira correta. Educando os filhos de uma forma correta. Vamos ver então, queridos, o que nos é dito aqui. Verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Algumas observações a serem feitas aqui, antes de nós observarmos a obrigação dupla que o apóstolo Paulo coloca aqui para o pai. Primeiro é que o mandamento aqui é dirigido ao pai e não aos pais. A dificuldade é que no português nós temos apenas a mesma palavra, se a gente quiser expressar dois conceitos. Se eu quiser dizer o pai e a mãe, o termo que eu uso é pais, os pais. Então a gente já pensa pai e mãe. Mas se eu tiver dois homens que são pais, qual é a palavra que eu vou usar para os dois? Pais também. Mas no grego não existe isso. A palavra para pai e mãe é uma, e a palavra para dois homens que são pais, ou três ou quatro, é outra. Então, no verso primeiro, a palavra que aparece é a palavra que significa pai e mãe. Então, quando é ensinado que a criança tem que obedecer aos pais, está dizendo que tem que obedecer pai e mãe. Mas no verso 4, a palavra que aparece não inclui a mãe. É os homens que são pais, e vós pais, homens, chefe de família, ou seja, não é uma orientação que é dada diretamente para a mãe, mas Paulo aqui responsabiliza o pai pela educação dos filhos. Esse é um conceito revolucionário, não é verdade? Especialmente na nossa sociedade, onde quem cria os filhos é a mãe. O pai está em casa, está no trabalho o tempo todo, não é isso? Quando chega, ele vai para o WhatsApp, ou para o laptop, ou para a televisão, e quem cria os filhos acaba sendo a mãe. É a mãe que disciplina, é a mãe que adverte, é a mãe que corrige, é a mãe que suporta as malcriações, não é verdade? Papai está muito folgado, e a mãe é que toma conta. O conceito bíblico é exatamente o contrário, sem, é claro, perder de vista que o homem, geralmente, quando ele é o provedor único da casa, ele trabalha fora de casa. Ainda assim, a responsabilidade de educar o filho é do pai. A mãe não está incluída, não está excluída, mas ela entra nesse processo de educação como aquela ajudadora idônea mencionada lá em Gênesis. Far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja como que diante dele. Mas Deus vai cobrar do homem, do pai, a criação do filho. A criação do filho. E é possível arranjos, questões práticas assim, se a criança fizer uma desobediência, a mãe está em casa, o pai está no trabalho. Se a criança fizer uma desobediência muito grande, será que a mãe já pode, ou espera papai chegar para deixar papai resolver? É bom, cada caso é um caso, não é? Mas o pai não devia ser deixado de fora da disciplina. O pai não deveria abrir mão da sua responsabilidade de educar o filho e simplesmente deixar que a mãe faça isso aqui. É importante a figura paterna na educação do filho. É importante que o filho já veja a liderança
cedo do homem na sua vida, na família, porque ele precisa de um modelo. Hoje em dia os modelos masculinos são cada vez mais raros. É uma enfermeira, é uma parteira que vai estar lá quando você nasceu, vai ser uma enfermeira que vai cuidar de você, depois uma médica, você vai para casa, é uma babá, e quando não, é uma vovó, e quando você for para a escola, vai ser uma professora, quando você for para o vestibular e entrar na universidade, vai ser uma doutora, quando você arrumar um emprego, você vai ter uma chefa. Quando é que tem um homem na sua vida exercendo um papel de, não é? Entende? O menino cresce só vendo mulher no governo e na liderança, porque os homens são omissos, e quando casar, vai casar com a mulher, né? E quem é que vai mandar em casa? Imagina, quem é que vai mandar em casa? Vi 2 olhos azuis ali me fuzilando aqui, ó. Então, mas a primeira observação é essa aqui, de que a orientação para a educação dos filhos é dada ao pai. E essa responsabilidade, ela não pode ser abdicada. Há necessidade de resgatarmos isso hoje. Qual é a obrigação do pai? Ele tem aqui Paulo coloca de maneira negativa e positiva como é a sua estratégia em toda essa parte prática aqui da carta aos Romanos. Negativamente, os pais não devem provocar os filhos à ira, ou seja, eles não devem irritar os filhos. Essa irritação pode acontecer com ordens injustas, mau exemplo, incoerência, punições exageradas, gritaria, raiva, envergonhar a criança em público, sem motivo nenhum. Há tantas maneiras pelas quais o pai pode provocar a ira do filho, irritar o filho e fazer com que, nas palavras de Paulo em Colossenses, ele diz no verso 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, para que os meninos não percam o ânimo, para que as crianças não percam o ânimo de obedecer, de serem filhos obedientes, de fazer o que é correto, de se sujeitar aos pais. É um conflito constante no coração da criança, e se em cima disso o pai provoca, irrita o filho, ou com gritaria, ou com omissão, ou com envergonhando a criança em público, xingando a criança, enfim, todo esse tipo de atitude que a gente sabe que pode acontecer, então isso desanima o filho, desanima. E aí ele vai tomar alguns caminhos, ele vai se tornar um hipócrita, ele vai obedecer enquanto ele depende de você, e na hora que ele puder, ele cai fora de casa. No caso das meninas, às vezes elas vão arrumar o primeiro casamento que tiver, só para sair de casa, e depois, o problema está aí, não é? Muitas, assim que aparece a oportunidade, elas vão embora com o primeiro que oferece casamento. Não é porque ela quer casar com aquela pessoa, mas ela quer sair debaixo de um pai que irrita e desanima, não aguenta, e vai embora. Então, para que o filho não desanime, o pai primeiro deve olhar que ele não irrite o filho, que ele não provoque a ira do seu filho. Há uma ira das crianças que é sem nenhuma razão, e isso tem que ser coibido, tem que ser instruído, tratado, mas às vezes é de fato por causa do pai, é o pai mesmo que provoca. E essa é a área que nós devíamos olhar, que como parte da ordem que Deus nos deu, nós devemos cuidar para que não provoquemos a ira dos nossos filhos. Em contraste, nós temos que fazer duas coisas. Nós temos que criá-los, e a palavra criar aqui é bem mais ampla do que simplesmente dar comida, escola, roupa, casa, transporte. Todo mundo conhece a expressão bem brasileira, eu já criei os meus filhos. Já criei, meus filhos, está tudo criado. Ele com isso quer dizer o seguinte, que ele já pagou a escola,
pagou a alimentação, pagou o médico, pagou o transporte, e agora o filho é que toma conta da sua vida. O filho já é autônomo, não depende dele. Então eu já criei o meu filho. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo aqui, crie o filho. É claro que faz parte, mas criar aqui é muito mais do que simplesmente prover as suas necessidades naturais, mas é educá-los no caminho de Deus, instruí-los na palavra de Deus, e isso de duas maneiras. A primeira é na disciplina do Senhor. A palavra disciplinar significa treinar aqui, e o que inclui correção física. O melhor paralelo para isso talvez seja Hebreus, capítulo 12, uma passagem muito conhecida. Eu queria que você abrisse aí comigo. Hebreus 12, de 4 a 11. O autor da carta se refere, ou trata do relacionamento de Deus para conosco em termos de um pai que trata o filho. E ele está encorajando os hebreus, a quem a carta é destinada, a permanecerem firmes na fé e a entender que aqueles sofrimentos que eles estavam passando é a disciplina de Deus. É a disciplina de Deus. Veja como ele diz, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina, mesma palavra, que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus é o nosso modelo. Ele nos disciplina, Ele nos corrige. A disciplina nem sempre é agradável, às vezes ela é um motivo de tristeza. E Deus faz isso para aproveitamento, para que nós sejamos participantes na sua santidade. Esse é o modelo que é colocado diante de nós, para que nós façamos a mesma coisa com o nosso filho. Crie o seu filho na disciplina do Senhor. Então isso significa correção, isso significa correção física, isso significa admoestações, que já é a próxima palavra que nós temos aí. A segunda coisa que Paulo está incluída, são quase que sinônimos aqui, não é? A diferença entre um e outro, no contexto, é quase nenhuma. Aqui, quando ele diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa criação na disciplina envolve a admoestação. A palavra para admoestação é a palavra de onde vem, a palavra de onde vem uma palavra em português que é recente no vocabulário evangélico, noutético. Todo mundo já ouviu falar do aconselhamento noutético. O verbo que dá origem a essa palavra significa literalmente colocar a mente em pé. A mente estava caída ou meio sem sentido, e você, com admoestações, com avisos e com exortações e confrontação, você coloca a mente da pessoa em pé, você coloca a mente da pessoa na direção correta. Essa é a base do aconselhamento noutético que conselheiros bíblicos usam. Ou seja, você vai usar a palavra de Deus para ajudar aquela pessoa a raciocinar direito, a entender o que é que está fazendo, o que é que está acontecendo. Essa é a palavra que está aqui, por trás de admoestar. É admoestar com o objetivo de colocar a mente na direção correta. Então faz parte da nossa tarefa como pai. E é claro, para fazer isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos, e o Dr. Welch falou isso, né, na primeira palestra dele, né, preparando, e ele está falando sobre isso, né, como os pais devem ser preparados para poder transmitir a fé para os seus filhos. Está aqui. É isso? É esse o nosso dever. Pais,
Não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Com certeza você está perguntando o que é que isso tem a ver com a lei da palmada, não é? Ou como é que a gente se comporta diante da lei da palmada. O propósito da lei, e eu entendo por que ela foi dada, é evitar que os filhos machuquem os pais, como acontece muito, né? Aparece de vez em quando nos pronto-socorros aí, criança, aparecia hoje menos, né? Porque da cadeia mesmo, mas aparecia menino com marca de queimadura de cigarro, né? Menino com dente quebrado, o olho roxo, né? Espancado pelos pais. Nunca que a Bíblia está dizendo isso. Quando a Bíblia fala de corrigir o filho, inclusive tem lá no livro de Provérbios uma passagem que diz: castiga o teu filho com vara, mas não te excedas, a ponto de matá-lo, não é? Não te excedas, a ponto de ferir a criança, de machucar a criança. Então, como é que nós nos comportamos então, diante de uma situação como essa, em que a lei brasileira, ela, na tentativa de impedir a agressão contra a criança, ela se imiscui no tipo de criação que nós evangélicos queremos dar aos nossos filhos? Eu creio que você vai ter, tem coisas que a lei está correta, você precisa cuidar para não espancar, não machucar, mas por outro lado eu não creio que a lei pode tirar de mim o direito de, quando necessário, em amor e dentro dos limites, sublinhar o que eu estou dizendo ao meu filho com uma punição física. Uma punição física. Se você puder substituí-la por outro tipo de castigo que inculque na criança aquilo, porque nem sempre vai ouvir só palavras. E vocês sabem disso, vocês estão vendo a geração que está sendo criada aí debaixo da lei da palmada, né? Vocês estão vendo que tipo de criança está sendo criada aí. Então, eu creio que, entendendo o espírito da lei, nós podemos sublinhar, não é? O que nós estamos, a admoestação com a correção física quando necessário. Quando necessário. Alguns filhos vão precisar mais do que outros. Tem filhos que basta você olhar assim, ele já entendeu. Você não precisa fazer mais nada. Caminhando para o fim, queridos irmãos, então, a compreensão da fé cristã, a fé reformada, ela nos dá esses fundamentos para que nós possamos educar os filhos no caminho do Senhor. Estabelece com clareza a autoridade da Escritura e a autoridade dos pais, enfatiza a espiritualidade, o amor aos filhos por amor ao Senhor e o amor aos pais, obediência aos pais por amor ao Senhor, glorifica a pessoa de Cristo como Salvador e mediador da aliança, estabelece o alvo que é agradar a Deus, ou seja, a maior glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, mostra que somos pecadores. A partir do momento que a Bíblia diz que você tem que criar o filho na disciplina e na admoestação do Senhor, está pressupondo que a criança precisa ser corrigida. Ela não nasce inocente, ela não é uma tábula rasa, que tem um mestre lá dentro, que precisa apenas ser despertado, e ela mesma vai descobrir o caminho sozinho. Isso é contra o que a palavra de Deus diz. A criança precisa ser orientada, ela precisa ser formada, ela precisa ser guiada nos caminhos de Deus. E finalmente a fé reformada nos coloca a Escritura como sendo o modelo para que nós eduquemos os filhos no caminho do Senhor. Se nós seguirmos o que nos diz a palavra de Deus, nós veremos uma mudança muito grande na nossa vida, na nossa família e na nossa sociedade. Eu espero que esse evento sobre a fé reformada, esse evento em particular, ele seja uma bênção na sua vida e que marque o começo de uma transformação no seu relacionamento com os seus filhos, e que prepare aqueles que querem ter filhos, para que quando eles venham, entendam bem o seu papel, especialmente o homem, na criação e na manutenção da fé cristã, no ambiente do casamento e da família. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, de que ela mude o nosso comportamento, pela atuação do Teu Espírito Santo. Oro pelos pais, ó Deus, que ainda têm os filhos debaixo da sua autoridade e governo. Oro pelos homens, ó Deus, que não se furtem ao seu papel. Oro também por aquelas irmãs que têm maridos que não são crentes, que lutam, Senhor, sozinhas para educar os filhos.
Dá tua graça àqueles que desejam constituir família. Dê, Senhor, que nós te amemos acima de tudo e que queiramos obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.